vamos falar agora sim, né, das eleições, que o nosso último bloco agora do programa. Eleições 2026, Darley de Deus concorrendo à reeleição. A janela vai abrir agora, agora no meados de março e abril, abre a janela, se eu não me engano, para mudanças de partido. Março, abril. Agora, meados de março e abril, vai abrir a janela para mudança de partido. Darley de Deus continua no PSD? Continua. Aloysio Klasman, vem para o PSD? Até onde eu sei, não. Até onde você sabe? Até onde é o Frisk, que é meu amigo, que é o chefe de gabinete dele, não. Até por causa da análise da competitividade. Quanto por cento? 99% não. Tá? Ele deve permanecer no União Brasil. Gente, Walter Heck, assessor direto do deputado federal Darley de Deus, diz aqui no programa Silvio Brasil Repórter Lupa Notícias que Aloysio Klasman não vai migrar de partido na janela, vai continuar no União Brasil, é isso? Não que nós não quiséssemos, mas o deputado Klasman, Aloysio Klasman, que eu respeito muito, com o qual nós temos uma parceria muito grande e muito profícua, muito boa na região, o deputado Aloysio Klasman está analisando o seguinte: onde é mais fácil, né, concorrer, ele deve permanecer. Isso é a opinião do Walter, né? Ele deve permanecer no União Brasil, apoiando o Darley nesses municípios da região, tá? Aliás, vamos falar a verdade, né, Silvio? Daqui a pouco você vai falar disso igual. Horizontina, a gente tinha um meu amigo e irmão, né? Como fica o PSD em Horizontina? Quer saber? Nildo Hickman, nosso presidente, nosso amigo, nosso fiel escudeiro, candidato a prefeito, com candidato a vice, com 14, 15, 16, 17 candidatos a vereador, nós não elegemos nem o prefeito, nem, consequentemente, nem a vice, e nenhum vereador. Hoje, os 4 vereadores do União Brasil de Horizontina apoiam o Darley. Você está entendendo? Mesmo Silvio? O Klasman não, porque o Klasman não vindo para o PSD. Havia o comentário de que o Darley estaria justamente se aproximando do União Brasil, como se aproximou, com emendas com valores consideráveis para Horizontina, se aproximou dos 4 parlamentares eleitos do União Brasil, se aproximou do Klasman, visando o apoio de todos para uma tentativa de reeleição a deputado federal agora em 2026. Houve essa aproximação do Darley, que, vamos falar sério aqui agora um pouco, o Walter Heck também, né, a gente está falando sério mesmo, que visto aos olhares de eleitores de Horizontina, deixou um pouco de lado o Nildo Hickman, um pouco de lado a executiva do PSD, para se dedicar à União Brasil e buscar ter essas parcerias para a possível reeleição. Por isso que eu pergunto, como fica o PSD, tendo em vista que o PSD de Horizontina, com o Nildo Hickman na presidência e mais a executiva que está ferido. Né? E já aparece outros candidatos buscando o apoio deles. Eu concordo, até respeito o nosso ex-prefeito Nildo Hickman, aliás, é uma pessoa extraordinária. Ele, fantástica, né? Se ele decidir por outro candidato, e eu não espero dele o apoio para o Klasman, eu espero dele o apoio para o Júlio, que é o nosso candidato do PSD da região. O Júlio Jeremias. Júlio Jeremias, empresário de Juí, que vai concorrer pelo PSD. Mas assim, se ele tomar outra decisão, ok, mas eu gostaria muito que na região, aqueles que não são do União Brasil, que não são do Klasman e tal, que a gente respeita, apoiasse o Júlio Jeremias, empresário de Juí, que vai concorrer pelo PSD. Vejam como é importante uma entrevista assim com uma pessoa que tem uma assessoria direta, tem uma passagem direta com um deputado federal. Porque se a gente for montar um quebra-cabeça aqui, havia a possibilidade do Aloysio Klasman vir ao PSD e fazer uma dobradinha com o Darley. Walter Heck disse que não, que o Aloysio Klasman não vem mais para o PSD, continua no União Brasil. O União Brasil vai ter como candidato a deputado federal o Busato. Sim. Ou seja, o Aloysio Klasman, continuando no União Brasil, ainda vai dar apoio ao Darley ou vai dar apoio ao Busato? Sim.
É uma incógnita. Não é incógnita, não, Silvio. Na eleição passada, o Aloysio Klasman já era de outro partido, nós éramos do PSD, a gente já fez uma parceria e ele cumpriu rigorosamente. E aí eu devo muito ao Frisch, que é o chefe de gabinete dele, que faz essa articulação. Hoje, quero dizer aos nossos ouvintes, hoje eu tenho um vereador fazendo campanha em Esperança do Sul pro Darley, nós não temos nem partido lá por causa do Klasman. Eu tenho um vereador fazendo campanha pro Darley em Três Passos e não tenho partido lá por causa do Klasman. Eu tenho um vereador fazendo campanha em Humaitá, aliás o mais votado, né, o Jorginho, por causa do Klasman. Eu tenho um vereador em Sede Nova, que foi o mais votado, que é motorista de ambulância, fazendo campanha por Darley por causa do Klasman. Eu tenho um vereador mais votado de São Martinho, fazendo campanha por Darley por causa do Klasman. Eu tenho 4 vereadores em Horizontina, eram adversários do Nildo, inclusive a Zuleika, os 4 vereadores fazendo campanha por Darley e por Klasman. Eu tenho vereadores em Boa Vista do Buricá. Aliás, em Boa Vista do Buricá, o Carrapicho concorreu a prefeito. Nós perdemos a eleição para prefeito e não elegemos nenhum vereador. Sabe quantos eu tenho lá? Nós temos atualmente 3 vereadores do União Brasil e um do MDB fazendo campanha por Darley por causa desses acordos, tá? Tu pode achar ruim, tu pode criticar, mas assim, se eu tiver condições de chegar na APADA no ano que vem, com uma emenda de R$200 mil, eu preciso reeleger meu chefe, não tem outro caminho, é a única forma. Aí o nosso ouvinte pode dizer assim, nosso telespectador, enfim, nosso web, enfim, pode dizer o seguinte: Walter, mas emenda parlamentar tinha que desaparecer. Quer saber? Eu acho que sim. Eu acho que devia ser diluído no FPM e distribuído per capita. Assim como eu acho que a reeleição no executivo não devia existir. Assim como eu acho que um monte de coisa. Mas esse é o sistema que nós temos e nós temos que conviver com ele. Não, eu também concordo que com relação à reeleição, poderia ter uma reeleição e pronto, como governador, como presidente, né? Também, né, como prefeito se reelege, não pode mais se reeleger, fica 4 anos, a não ser que ele queira ser vice de alguém, né? Governador a mesma coisa, então acho que poderia ser para vereadores também, a mesma coisa. Silvio, e aí vem o terceiro aspecto que eu falei, que eu enfatizo muito nas minhas palestras. O primeiro é a divisão, termina a eleição e não termina a campanha, continua, metade da população torce para dar certo, metade torce para dar errado e vai dar errado. A segunda é a incompreensão sobre o que é desenvolvimento local, que não é com uma grande indústria, mas é com um conjunto, um universo de pequenos empreendimentos. E a terceira é justamente essa, é a capacidade das pessoas entenderem de que 4 anos de eleição eu tenho que planejar para 20 anos, não para 4. E aí vem um problema. O sujeito se elege prefeito em Santa Rosa, em Tuparandi, em Santo Cristo, Tucunduva, em Criciúmal, em Horizontina, não interessa. Qual é a primeira preocupação dele? É planejar para 10 anos? Não, é planejar para 4. Desculpem a franqueza. Eu já fui prefeito e planejei para 4. Na vida pública, me perdoem os nossos telespectadores, a gente planeja para 4 anos, no segundo ano, em vez de avançar, a gente planeja para 3, porque daqui a 3 tem eleição, no terceiro ano a gente planeja para 2. Eu cheguei, e aliás eu queria deixar isso registrado, eu cheguei num município chamado Nortelândia, que é no centro-norte do Mato Grosso, e fui fazer o diagnóstico, o FOFA, né? E aí os produtores rurais, muitos pequenos produtores, disseram assim: Walter, tem que falar para o prefeito que ao invés de produzir mudas de florzinha lá na estufa pública, no viveiro municipal, ele produz a muda de seringueira. A seringueira, para quem não sabe, né, borracha. É a que produz o látex, que é a borracha, né? Ela produz 30 anos, começa a produzir no 7º ano,
E ela é tipo, cara, nem sei dizer, não precisa adubar, não precisa nada. É só plantar e esperar 7 anos. Tem paciência de 7 anos, né? Tem gente que tem paciência para esperar o eucalipto crescer inteira, né? E aí? Imagina. Eu levei para o prefeito, Silvio, prefeito, vamos transformar o viveiro de mudas ornamentais em viveiro de plantas de seringueira para distribuir aos produtores, não precisa nem ser de graça, para eles começarem a produzir seringueira. E o prefeito, eu quero olhar no olho dos teus telespectadores. O prefeito me disse assim, Gaúcho, ele me chama de Gaúcho, você sabe quantos anos leva uma seringueira para produzir? Eu disse, sim, sei, 7 anos. E ele disse, pois é, eu tenho 2 anos de mandato. Tu tem que arrumar coisas que me produzam resultados políticos. E aí que está o grande problema da visão de longo prazo. Por isso, Silvio, eu sou absoluta, totalmente e frontalmente contra a reeleição no mandato do executivo. Aumenta de 4 para 5 anos, mas terminou 5 anos, vai para casa, vai tomar chimarrão, vai namorar com a esposa e daqui a 10 anos talvez tu volte se o que tu semeou estiver dando fruto. E você fala isso inclusive nas falas que você faz, né, quando tem algum evento político. As duas executivas de Horizontina e de Santa Rosa, tem alguma coisa já planejada para essas duas executivas? Por que eu cito essas duas? Primeiro, né, porque foram 2 executivas de dois municípios que não obtiveram êxitos nas eleições. Sim. Tá? Não obtiveram êxito. E que o Derlei depende muito, já que é o seu deputado federal, que você representa, depende muito, né, dessas 2 executivas, desses membros, né, políticos, para tentar a reeleição, porque o Derlei terá fortes adversários. Na janela está vindo muita gente para o PSD, que tem força política em quase todas as regiões, né? Você sabe disso, né? Não vamos citar nome aqui, mas ele sabe, né, que a janela está trazendo nomes fortes para o PSD e que vão disputar voto a voto. O que fazer com essas 2 executivas, de Horizontina e de Santa Rosa? Não, em primeiro lugar, eu queria dizer assim que eu trabalho com o Derlei há 8 anos e é a coisa mais fantástica. Aliás, eu aprendi mais trabalhando com o Derlei do que na política, porque a primeira coisa que ele me disse, Walter, nunca prometa, nunca fale, você lembra de Horizontina, nunca fale o que você não tem certeza que poderá cumprir. Então ele me ensinou isso, né? A executiva de Horizontina, eu tenho a esperança, Silvio, mas é uma esperança minha, que o professor Nildo, que aliás é uma pessoa espetacular, sim, que ele na minha opinião, aliás nós tivemos lá na campanha, que na minha opinião devia não ser seu prefeito, devia estar concorrendo a qualquer coisa mais do que isso, pela singelidade, pela simplicidade, pela humildade e pela capacidade. Eu espero que o professor Nildo continue apoiando, se não o Derlei, mas pelo menos um candidato a estadual regional, tá? Ele pode escolher quem que ele quiser, mas eu gostaria muito que ele estivesse do lado do Júlio, que é o nosso candidato de Juí, que é empresário, tem 5 empresas, que transformou o partido de Juí. Posso falar para os teus? Né? Não, pode, eu sei que você vai falar que o Júlio Jeremias conseguiu lá na eleição eleger tantos vereadores. Não, mas não é só isso. Não é só isso. Na eleição passada, em Ijuí, com eu presente em Juí, morando em Juí, nós tínhamos 10 candidatos a vereador, nós fizemos 1.200 votos. Para eleger o primeiro vereador na eleição não passada, a retrasada, nós devíamos ter feito mais de 3.000 votos. Nós fizemos uma perna de um vereador. O Júlio Jeremias, empresário, que aliás tem obras em Santa Rosa também. Tá. O Júlio assumiu o partido em 6 meses antes da eleição. Ele transformou o partido, elegeu 3 vereadores, fez quase 8.000 votos o PSD em Juí, e ele apareceu como o nosso, né, Outro dia ele me ligou, recebi uma ligação surpresa do Júlio Jeremias. Eu disse, mas né, nós temos uma entrevista agendada que não ocorreu ainda, né? Espero que ocorra essa entrevista com ele.
Ele me ligou, Silvio, me ajuda. Disse, cara, quem sou eu para ajudar você, né? Um empresário, né? Não, eu preciso de um hotel aí em Santa Rosa que seja baratinho, que tenha uma diária barata para colocar meus funcionários. Ele vai fazer uma obra aí. Exatamente. Aí eu consegui um Não, ele faz obra em todo o estado do Rio Grande do Sul. É uma fantástica. Então, isso eu espero de Horizontina. Santa Rosa. Dr. Benedetti é o nosso presidente do partido, né? O nosso... Mas mudou muita coisa com a vinda do Eduardo Leite como presidente do PSD. Mudou muita coisa. Mas, assim, e essa mudança reflete nas executivas. A princípio, pelo que me falam os bastidores, Dr. Benedetti, eu chamo Benedetti porque eu sou do Nerci Benedetti, dono da rede de supermercados em Criciúmal. Meu amigo, meu irmão e tal. O Benedetti, ele tem a perspectiva de concorrer a deputado federal, mais uma vez. Se concorrer, tem o meu total respeito, minha total consideração e tal. Embora eu faça campanha por Vanderlei, mas eu tenho uma consideração muito grande por ele. Mas eu acho que ele deveria avaliar. Peraí, eu concorri a federal e fiz tanto, eu concorri a prefeito e fiz tanto, talvez o projeto deveria ser outro, né? Mas quem sou eu, Walter, simples, humano e mortal, para dar conselho para um médico que tem informação em direito, que tem informação em administração, que tem informação em tudo que é área. Ele deve saber o que faz, mas ele tem o meu total respeito, meu total carinho e minha total consideração. A sondagem que vocês fizeram a uma candidata a vereadora em Santa Rosa, que foi bem votada, para que ela viesse ao PSD, deu certo, não? Não, até onde eu saiba, não. Não deu certo? Ela tinha o projeto dos PET, né, e tal. Eu não falei nome, né? Não, eu sei, mas ela foi a mais votada. Eu queria muito, muito, muito tê-la no PSD como candidata, mas até onde eu sei, até onde eu saiba, ela não está mais no PSD. Muito bem. Gente, conversei aqui com o Walter Reck, ex-prefeito de Criciúmal por 3 oportunidades, ex-vice-prefeito. Agora eu deixo o tempo, Walter Reck, para você conversar aqui com as pessoas de Criciúmal, os munícipes de Criciúmal, do estado do Rio Grande do Sul, das regiões Missões, noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Algo que você não disse aqui nessa nossa longa conversa, que vai ser dividida em 2 programas, mas que você se dirija agora às pessoas e não mais ao repórter. Não, os próximos passos políticos serão definidos pela atual administração de Criciúmal. Porque quando eu saí em 2008, eu tinha terminado um mandato de vice, um mandato de prefeito, mais uma reeleição de prefeito e não podia concorrer. E aí a oposição ganhou a eleição e eu falei pro opositor, que era o Sérgio Drum, meu amigo, colega da Emater e tal, eu falei para ele, cara, quem vai decidir o que eu vou fazer daqui para frente é você agora, né? E como tanto pegaram no meu pé, tanto me humilharam, tanto me sacrificaram, tanto me massacraram. Humilharam. A ponto, por exemplo, de um funcionário meu, que eu fui o primeiro prefeito a comprar uma escavadeira hidráulica, né, na região. Aí botei o melhor operador nessa escavadeira hidráulica. E aí eu falei para esse operador, chama Laércio Nas, meu amigo, um abraço a ele. Eu disse, vamos pegar o fulano de tal, um operador, para você ensinar para ele, porque uma hora você vai entrar em férias, uma hora você vai estar doente e tal, e eu não quero que essa máquina que é tão importante pare. E ele me disse, prefeito, você é louco, esse cara não consegue tirar uma retroescavadeira da garagem da prefeitura sem bater um pilar. Eu disse, vai por mim, a escavadeira hidráulica trabalha parada, ensina ele, e ele ensinou. Um dia o operador, ele deixou esse que ele estava ensinando na máquina, e ele levantou a lança, né, e encostou na rede trifásica e eletrocutou toda a máquina, queimou tudo que tinha de elétrico nela, deu 32 mil reais na época, eu nunca me esqueço. E aí eu tive que, como prefeito, abrir uma sindicância
contra o funcionário por ter derretido o sistema elétrico da máquina. Mas eu já sabia desde logo que, primeiro, ovelha não come ovelha, então eu boto funcionário público concursado para investigar funcionário público concursado. Tu sabe no que dá isso? Pizza. Bom, enfim, e também acho que ele não seria maluco de fazer isso intencionalmente, porque ele poderia ter morrido nesse processo. Aí, no final da investigação da sindicância, os meus funcionários escreveram: prefeito, somos a favor de arquivar, porque o funcionário ia ser maluco de levantar a lança contra a rede. Arquiva-se, pronto. O funcionário entrou na justiça contra mim, me acusando de perseguição. Aliás, eu não sabia nem que partido ele era, por perseguição política. Eu estou lá no Mato Grosso, no Fundão, em Sinop. Conhece Sinop? Sinop, eu estou lá em Sinop trabalhando, recebo uma notificação de que 5 dias depois eu deveria estar no fórum em Criciúmal por causa desse processo. Silvio, eu saí de Sinop a Cuiabá, 500, 600 quilômetros, deixei meu carro numa garagem, peguei um avião, comprei passagem na hora, e sabe que passagem na hora, sabe como é que é, né? 1.500, 2.000, no dinheiro de hoje, R$3.000, fui a Porto Alegre, desci do avião, peguei um ônibus, fui a Criciúmal, 500 quilômetros, cheguei de manhã em Criciúmal, fui no fórum às 9 da manhã, o juiz disse: Walter, esse funcionário aqui está dizendo e tal, que você e tal. Eu disse: doutor, eu só cumpri os trâmites legais, é obrigatório você abrir uma sindicância quando há dano ao patrimônio público, mas eu analisei e arquivei. Mas ele está dizendo que foi perseguição política. Os caras botando pilha nele. Aí eu disse: doutor, eu não sou maluco de fazer um negócio. O juiz disse: Walter, volta. Aí eu peguei o ônibus, fui a Porto Alegre, peguei o avião, fui a Cuiabá. O que eu quero dizer assim pro prefeito de Criciúmal: me deixem em paz e deixem meu deputado federal, que é o deputado federal de Criciúmal, que mais botou dinheiro na história de Criciúmal, não é nem nos últimos 10 anos, na história de Criciúmal, trabalhar em paz. Se ele fizer isso, eu respeito ele. Para encerrar, definitivamente, você é contra ou a favor agentes políticos, prefeito, vice-prefeito e vereadores receberem vale alimentação, como ocorreu agora em Horizontina? Na segunda-feira, aprovaram 2 projetos, um de resolução da Câmara de Vereadores, um projeto de lei do Executivo Municipal, onde concede vale alimentação para prefeito, vice-prefeito e vereadores. Totalmente, não sei qual é a tua posição, mas totalmente, eu acho que assim, eu não posso hoje, agente político é o seguinte: você vai concorrer, você sabe quanto você vai ganhar. Eu era gerente do Sicredi, ganhava na época, 1996, eu ganhava alguma coisa de 5, 6 mil reais por mês. Eu sabia que o salário na prefeitura de vice-prefeito era de 4. Mesmo assim, eu optei em pedir demissão e concorrer a prefeito, porque eu tinha um projeto de vida e um projeto para o município, que era fazer o município se destacar. Ou seja, eu não tenho que reclamar de vale-refeição. Eu sabia quanto eu ia ganhar. Alimentação, refeição, seja lá o que for. Eu sabia o quanto eu ia perder financeiramente. Aliás, Silvio, se você me permite, os teus telespectadores me permitirem, eu depois de 16 anos de vida pública, mais 8 anos de assessor parlamentar, eu quero olhar no olho das pessoas e dizer assim: se você encontrar um político que disser que ganhou dinheiro na vida pública, ele roubou. Não há como ganhar dinheiro sem ilícito. Não existe. Você pode ganhar 10, 20, 30 mil reais, você vai gastar tudo. Se você ganhou dinheiro, você que é político, se você saiu melhor financeiramente da política do que entrou, você roubou. Não existe outra maneira. Você roubou. Não tem como. Não é, a matemática não fecha, tá? Porque todo sábado uma festa, todo domingo uma festa, uma roupa por semana. Vai ter político se escondendo nos porões. Não precisa que se esconda. Não existe político que ganha dinheiro a não ser por ato ilícito.
Gente, aqui, ó, sendo hidratado com o suco de butiá que já está terminando. Falei com Walter Reck. Muito obrigado por essa conversa franca. Obrigado mesmo. Obrigado a você. Que Deus o abençoe. Tá? Eu só peço uma coisa. Um pouco a partir do ano que vem, quando os novos deputados assumirem, um pouco mais de atenção para a APADA. Tá? Eu não sei se ainda já receberam aquela emenda ou não. Me parece que não. Gostaria de uma atenção do senhor, tá? Para que a APADA pudesse receber aquela emenda, que é uma entidade que ajuda não só alunos, mas crianças com necessidades especiais, crianças atípicas que tanto precisam daquela escola, tá bom? Todo mundo conhece o Danley como um cara do Grêmio, que foi 10 anos e meio titular, mas na verdade ele se criou na PAI porque a mãe dele trabalhava como diretor da PAI, e hoje ele tem um carinho especial por essas entidades, como a APADA. Aqui, aliás, como prefeito, eu fiz um convênio com a APADA, repassando recursos, porque vinha menino e menina de Criciúmal na APADA. Poxa, Silvio, eu acho que tá na hora. E olha, e aí eu quero falar em relação ao sistema. O sistema atual em vigor no país, a nível federal, entende que toda inclusão, chama de inclusão, pega um menino com deficiência mental, com retardo mental, com problemas psicológicos, psiquiátricos, e joga numa escola. Meu amigo, não há como. Eu tenho um sobrinho que é aluno da PAI. Ele sofreu bullying na escola normal até os 12, 14 anos, até que finalmente ele chegou na PAI. Hoje ele é um dos dirigentes da PAI. Sabe por quê? Porque tem que ter escola especial para alunos especiais. E vou dizer mais para ti, não dá para tratar da mesma forma. Tratar pessoas desiguais de maneira igual é muito injusto. Tem que tratar pessoas desiguais de maneira desigual, ou seja, mais atenção àquele que mais precisa, mais atenção àquele que mais necessita, mais atenção àquele que tem alguma necessidade especial, tá? Falo isso como irmão. Eu conto então com esse carinho pela APADA. Exatamente. Tá? Walter Reck falou aqui ao programa Silvio Brasil Repórter, Lupa Notícias. Política, este é o nosso compromisso.